Reinaldo, vamos voltar a falar então do ministro André Mendonça, que é vice-presidente do TSE. Ele determinou nesta quinta-feira a retirada de um vídeo produzido com inteligência artificial que associa Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Márcia. O vídeo em questão foi publicado no dia 14 de agosto pelo perfil Brasil Sátira do Poder, lá no Instagram. Segundo Mendonça, há indícios de uso de deepfake. O ministro também alegou que o fato de a publicação se apresentar como uma sátira não é suficiente para afastar a proibição que está prevista nas regras eleitorais. Ainda de acordo com Mendonça, o vídeo insere artificialmente Flávio em situações que não ocorreram, inclusive ao lado de Vorcaro, e em cenas relacionadas ao recebimento ou transporte de dinheiro. A publicação traz a seguinte legenda: V de Vorcaro, a sátira musical que está dando o que falar. E uma trilha sonora com referências à campanha eleitoral, a Vorcaro e ao recebimento de valores. A relação entre os dois veio à tona após a divulgação do áudio em que Flávio cobra dinheiro de Vorcaro para supostamente financiar o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. Houve ali um repasse de cerca de 61 milhões de reais, que, como já trouxemos aqui hoje, Reinaldo, não teve explicação por parte de Flávio Bolsonaro. A informação apresentada pelo PL. Ministro Mendonça, fala aqui com o tio Rei. Tio Rei é apelido, tá? Não sou seu tio. Me explica aqui, Mendonça. Eu fico realmente curioso. Como parte considerável da imprensa não vai lhe fazer essa pergunta, porque está muito interessado em endeusá-lo, então a pergunta não vai acontecer. Ministro Mendonça, eu vou colocar aqui um vídeo em que o Flávio Bolsonaro, pilotando um helicóptero, tudo inteligência artificial, ministro, pilotando um helicóptero, começa a alvejar embarcações do crime organizado, do CV, Comando Vermelho, do PCC. Aí, como ele é muito corajoso, muito poderoso, né? Aí ele vai e começa ao lado de papai, Jair Bolsonaro. Aí ele fica lá atirando, e aí aparece uma embarcação, ministro, do PT. Como se o PT fosse outra organização criminosa. Não é? E aí o PT pediu para isso sair do ar. Qual foi a resposta que Vossa Excelência deu? Que nem todo uso de inteligência artificial era legítimo, que o senhor entendia ser isso liberdade de expressão. Por que é que quando se trata do PT, do presidente Lula, nessas coisas o senhor é tão liberal? E quando se trata do Flávio, não pode lembrar que o Flávio pediu dinheiro para o Vorcaro? E o senhor manda tirar do ar? Ou então, não, coloque ele ao lado do Vorcaro, isso não aconteceu desse jeito. Isso aí aconteceu? E uma outra questão, que aliás o Nunes Marques pediu vista, já derrotada por 5-2, que também associa o PT ao crime. E aí o senhor acha que também é liberdade de expressão? O senhor não acha que aquela sua entrevista sobre imparcialidade nessas horas, ou a entrevista é falsa, ou o senhor não está sendo imparcial aí? É uma pergunta direta. A assessoria, que é tão boa, se quiser pode responder. Ou aquilo que o senhor disse sobre imparcialidade não é verdade, ou aquilo sendo verdade, o senhor se esqueceu de ser imparcial aqui. Porque, então, um conteúdo, associar Flávio a Vorcaro, meu Deus! Agora, associar o PT a narcotraficantes, aí o senhor acha normal. Aí realmente fica muito ruim. Aí fica muito feio. Então, ministro, vamos conhecer a sua isenção pelo fruto. Não basta dizer-se isento, é preciso ser isento. Está dizendo que eu não sou? Não,
Estou dizendo que é preciso ser. Nesse caso, o senhor não foi. Nesse caso, o senhor não foi. O senhor já tinha pedido, aliás, o senhor já tinha determinado que um outro vídeo do Lindbergh Farias também fosse tirado do ar. E, nesse caso, associava o Flávio com Adriano da Nóbrega, o miliciano. Mas a associação do Flávio com Adriano da Nóbrega, o miliciano, não é uma forçação de barra. Ele condecorou o assassino que estava preso. Depois contratou a mãe e a mulher do miliciano no seu gabinete como deputado estadual e ainda pagou com rachadinha, que era comandada pelo Fabrício Queiroz, que teve a delicadeza de dizer que fazia rachadinha sem que o senhor soubesse. Aliás, nota, né? O senhor que agora disse ser contra foro especial, lá foi pedir foro especial, né? Para ir para o Supremo. Né? E eu até disse que ok, porque o senhor tinha direito, eu sou legalista. Né? Mas volto ao Mendonça. Não basta se dizer isento a todo mundo, minha palavra tem fé pública, então tudo que eu digo tem de ter foro de verdade e as pessoas têm de acreditar. Ok, mas eu também quero crer que tudo que o senhor faz combina com aquilo que o senhor diz. E não é o que eu estou vendo. Vamos lá então, Reinaldo, porque durante a agenda em São Paulo com Tarcísio de Freitas nesta quinta-feira, Flávio Bolsonaro sinalizou que, se eleito presidente, está disposto a fazer um mandato de transição. O candidato do Partido Liberal ao Planalto deu a declaração em ato de campanha com empresários na Moca. Vamos acompanhar então. Ninguém faz nada sozinho. O presidente Bolsonaro foi o maior exemplo de alguém que conseguiu montar um time de galácticos, né? No futebol, time de galácticos, como a gente chama. Um deles está aqui, que é o Tarcísio. Talvez a pessoa que já tenha passado pelo Ministério da Infraestrutura mais preparada e que mais entregou resultado na história desse país. Então, o Tarcísio entrou para a história como ministro da Infraestrutura do Bolsonaro e o Tarcísio já entrou para a história como governador de São Paulo. E eu pretendo entrar para a história, Tarcísio, nem que seja como presidente de transição, porque esse Brasil precisa atravessar esse mar revolto nesse momento. Que seja como presidente de transição, aí a ideia de que ele seria, se eleito, presidente apenas por 4 anos e passaria, então, bastava para Tarcísio, e Tarcísio poderia se candidatar em 2030. Bom, se o Tarcísio... Eu não acho que o Tarcísio seja idiota o suficiente para acreditar nisso. Né? Eu vou evocar sempre o meu texto de 7 de julho de 2025. Eu ainda estava no UOL, o Metrópolis ainda não havia me seduzido, com uma montanha de dólares e ouro e pedras preciosas, né? Eu ainda estava lá. E eu disse, esqueçam, Tarcísio não será candidato, quando a candidatura do Tarcísio era dada como certa. Né? O candidato será um Bolsonaro. Mesmo que Flávio perca, os Bolsonaro não aceitarão abrir mão do comando da direita e da extrema-direita, ainda que ela esteja menor. Imagine, então, se o Flávio ganha, Flávio ganha a eleição. A menos que haja um desastre monumental, que o país entre em convulsão e que não sei o quê, né? Evidentemente, ele, se eleito, tentará a reeleição, e é claro que Tarcísio não será candidato em 2030, como ele próprio, Tarcísio, chegou a dizer que sim, ele pensava nisso. Para encerrar, jamais se esqueçam de uma coisa, encoste, como dizia Ivan Lessa, o coração ao peito de Tarcísio, de Michele, e essa gente toda está torcendo para Flávio perder a eleição, porque assim, né, eles ganham proeminência no terreno da direita e da extrema-direita, que, se vence o Flávio, evidentemente, continua nas mãos dos irmãos, e esses dois ficam subalternizados nessa relação. É isso aí, na segunda estamos de volta. Marília, foi ótimo, obrigado pela gentileza de ter topado fazer esse programa aqui com a gente. Eu que agradeço, Reinaldo, foi um grande prazer estar com você e com toda a sua audiência.
Obrigada, bom fim de semana, até a próxima parceria.